Tô aqui para polemizar novamente. Eu sei que alguns podem discordar do que eu vou dizer aqui, porém, estou com as regras do meu lado. Então, o que vai ser dito nesse vídeo será com base no que o Naso relata em seus materiais. Mas antes de entrar nesses assuntos polêmicos, deixe o like para me ajudar, se inscreva no canal se não for inscrito e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem enrolação, vamos falar de algumas coisas importantes. Decidi gravar esse vídeo para explicar algumas coisas importantes sobre os servos. Eu já falei bastante coisa em relação aos servos, mas ainda ficou algumas coisas que eu não mencionei no canal. Eu já expliquei como funciona o sistema de invocação e seus catalisadores. Já falei sobre parâmetros, e se eles implicam efeitos consideráveis dentro da obra. Já expliquei até mesmo sobre fantasmas nobres, assuntos que são muito importantes e relevantes que nos ajudam a entender como as coisas no Nasoverse funcionam. E hoje, eu vou falar de mais algumas coisas aqui que vai te fazer compreender ainda mais certos acontecimentos que parecem ser sem sentido. Pois como vocês já sabem, muitas coisas das regras do Nasoverse não são explicadas dentro da obra, o que é um ponto ruim, algo que eu sempre deixo claro aqui. No entanto, apesar de muitas dessas coisas não serem explicadas abertamente dentro da história, é deixado implícito o que está acontecendo em determinada cena. E só vai entender o que está acontecendo e ter uma interpretação mais alinhada à obra quem tem o conhecimento dessas regras. Desde que eu comecei o meu canal, eu foquei a estudar esses pontos, porque de fato, queria entender como o autor estruturou o seu universo. E como vocês sabem, o Nasoverse não é uma obra fácil de entender, cheio de detalhes que se você não prestar atenção, pode dar muito ruim na hora de interpretar. Só recapitulando, o que são os servos? Os servos são espíritos heróicos que atuam pelo contrato com um determinado mago, que é chamado de mestre. E apesar de serem seres espirituais, eles possuem dois estágios que permitem eles atuarem como guerreiros. O estágio espiritual, no qual o espírito heróico se mantém como espírito, e o estágio físico, no qual ele se materializa, puxando unidades de energia mágica por contato entre ele e seu mestre contratante. Essa é a primeira regra básica do Nasoverse, que todo fã que se diz sério deveria ter em mente. Essa regra é muito importante pela seguinte razão. Quando um servo é invocado ao mundo, ele nunca vai exibir o seu próprio poder real. Todos os parâmetros serão ajustados com base na qualidade de seu mestre contratante. Se seu mestre tiver bons circuitos mágicos, mais próximo do seu poder real, o servo estará. Mas, mais importante que isso, o servo tem dois estágios, espiritual e material. Como ele fica puxando unidade de energia mágica do mestre, a quantidade que ele puxa muda de acordo com o estágio em que ele se encontra. Na forma espiritual, ele fica neutro, então o consumo de unidades de energia mágica é mínimo. No entanto, desta forma, ele se torna incapaz de interagir no mundo. Na sua forma material, o consumo de unidades mágicas é muito maior, principalmente para servos de categoria A, o que faz com que muitos mestres sequer consigam alimentar seus servos corretamente. E nesse caso, quando falta mana para o servo, o uso de seu fantasma nobre é limitado, e o tempo que ele é capaz de lutar, estando materializado, é afetado pelo poder de mana do mestre. Se um mestre não tiver uma boa quantidade de mana, tendo em mãos um servo de rank A, ele irá esgotar rapidamente, e vai ter que fugir se não quiser ser derrotado. Bom, agora que ficou claro essa questão de materialização, existe uma outra regra que é chamada de inimigos naturais. E já que estamos no hype do Fate Strange Fake, vamos pegar o Enkidu como exemplo para nossa análise. Quem assistiu os primeiros episódios do anime, notou que Enkidu e Gilgamesh estavam em uma batalha ferrenha no deserto. Só que de repente, o Enkidu para de atacar e se assusta. Em seguida, ele fala para o Gilgamesh que ele precisa recuar. Ele não disse isso à toa. Por mais poderoso que o Enkidu seja, ao ponto de bater de frente com o rei dos heróis, a anedota de seu mito tem um certo problema com o servo, que se aproximava. Sim, Enkidu sentiu pela sua conexão com a terra, que alguém perigoso para ele estava chegando. O servo em questão é o Pali Rider, um espírito que conceitua a morte. E pelo fato de que no mito do Enkidu ele foi amaldiçoado com a morte pelos deuses, o Pali Rider se torna seu inimigo natural. Em outras palavras, se Enkidu não recuasse e o Pali Rider tivesse pegado ele, Enkidu não teria como lidar com isso. Resumindo, ele iria de base. Isso é uma outra regra. Não importa o quão forte um herói seja, se a compatibilidade for ruim com o adversário, ele terá dificuldades de lidar com isso. Em certos casos, ele terá que recuar.
Um outro caso semelhante, e que acontece em Fate Prototype, é o caso da luta entre Arthur e Ozymandias. Sabemos que são dois servos de alta categoria, mas a compatibilidade do Arthur com Ozymandias é ruim. Se Arthur enfrentar Ozymandias sozinho, a chance dele ser derrotado é de no mínimo 90%, por mais que me doa dizer isso, pois o faraó possui uma maldição nas suas pirâmides, que pode selar Excalibur e impedir que Arthur use o seu fantasma nobre. E sem poder usar o fantasma nobre, é complicado vencer o faraó. Aliás, Ramsés pode selar qualquer NP que não é originalmente de divindades ou de servos que não são protegidos por divindades. Em Fate Prototype, isso aconteceu com Excalibur, e Arthur só conseguiu contornar essa situação por receber apoio da Pedra Filosofal de Paracelsus. A única chance que Arthur teria contra isso é no caso em que ele estivesse equipado com o seu principal fantasma nobre, a Bainha Avalon. A gente pode pegar como exemplo também a Gaebolg. Cuculain é um servo extremamente rápido e forte, e a Gaebolg é basicamente hit kill. Só que tem um detalhe, ela precisa acertar o coração do alvo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu explico como funciona essa arma. Se o Cuculain enfrentar alguém que não tem morte no destino, ou que não tenha coração, como seres máquinas, sua arma será inútil. A lança não terá efeito nenhum contra esses tipos de personagens. Mais uma vez, a compatibilidade atuando na lógica da arma. E já que nós falamos de Gaebolg, vamos falar de uma cena que acontece em Fate Turas Realta, Cuculain alternativo contra Karna. Só que a questão agora será sobre a Vasavi Shakti. Por que será que ela não matou o Cuculain? Será que ela é fraca, ou existe uma explicação para isso? Antemão, a intenção aqui é apresentar a minha versão e visão com base nas regras. Eu respeito os meus amigos que pensam diferente e que acham que a arma do Karna é fraca, algo que eu discordo. Meu propósito é mostrar que há uma outra interpretação, que na minha visão é mais coerente. Aqui, estarei considerando as regras para tentar interpretar de uma maneira que faça mais sentido. Primeiramente o contexto. A cena dessa luta acontece tanto no jogo de Fate Go quanto no mangá de Turas Realta. Só que no jogo, quando Karna usa Vasavi Shakti, ele afirma que o ataque não alcançou o Cuculain. No mangá, essa fala do Karna foi cortada. Devemos levar em consideração que no jogo, o trabalho é feito com textos. Já no mangá, você tem uma mistura de textos e imagens. Isso é uma coisa importante, porque quando você trabalha com imagens, você não precisa detalhar tanto quanto com textos, porque as imagens já servem como base para mostrar o que está acontecendo. No mangá de Turas Realta, mostra claramente o que estava acontecendo ali. Karna e Arjuna estavam lutando, essa parte é igual ao jogo, só que quando Karna ativa o seu fantasma nobre para acertar o Arjuna, o Cuculain se aproveitou e o atingiu pelas costas. Um golpe de Gaebolg rompeu o peito e o corpo de Karna e abriu um buraco nele. Qualquer outro servo nessa situação teria desaparecido na hora. Mas adivinha, Karna se manteve no mundo. Agora mais uma regra. O servo possui um núcleo espiritual, onde ele mantém as reservas de energia mágica, que são necessárias para mantê-lo vivo. Então, para matar um servo, é necessário causar um dano total a esse núcleo. Simplificando, quando um servo é atingido fatalmente por um ataque, ainda que ele não morra no mesmo instante, ele começa a perder essas unidades de energia mágica que estão reservadas em seu núcleo. Como resultado, a sua presença no mundo começa a enfraquecer. Agora lembre disso, a Gaebolg é um ataque hit kill quando acerta o alvo, pois ela sempre irá mirar o coração, um dos pontos mais vitais de um servo. O buraco no peito do Karna deixa isso bem evidente. Após sofrer um ataque fatal, para o servo se manter no mundo, ele tem duas alternativas. A primeira é através de continuação de batalha. Com essa skill, ele consegue se manter por um tempo, ainda assim, perdendo energia. Caso o servo não tenha essa habilidade, para que ele fique no mundo, é necessário um esforço muito maior da parte dele, pois ele tem que reduzir a perda de unidades mágicas que escapam do seu núcleo. Ou seja, o Karna estava forçando a sua materialização, só que naquela situação, ele já estava perdendo energia mágica. Falando de um jeito mais simples, o Karna não morreu após usar a Vasavi Shakti. Na verdade, ele já estava morto ao ser atingido pela Gaebolg. Com base nisso que eu falei, fica evidente que nesse caso, estamos falando de um servo que estava ferido, perdendo energia, se forçando no mundo e com todas as desvantagens ao lado dele.
dele. Já do outro lado, um servo irregular que não deveria existir, apoiado por um santo graal. E continuando o que acontece no mangá. Com a ajuda do Arjuna, o Karna consegue ativar a Vasavi Shakti a tempo e disparar na direção do Kukulain. E o resultado do ataque é esse aí que vocês estão vendo. Olha o estado em que ele deixou o Kukulain. É afirmado que 90% do núcleo espiritual do Kukulain foi destruído no processo. Ou seja, faltou apenas 10% para uma destruição completa. Uma margem de erro muito, mas muito pequena. Esses 10% que faltou no ataque provavelmente é o que o Karna já estava usando para se manter no mundo, até conseguir usar suas reservas totais de energia para manifestar seu fantasma nobre. Com isso, fica evidente que se o Karna estivesse com 100% de sua vitalidade, esse mesmo ataque teria acabado de vez com o Kukulain. Tanto o jogo quanto o mangá estão alinhados entre si, eles apenas estão usando linguagens diferentes para falar a mesma coisa. O ataque do Karna não foi forte o bastante para alcançar por completo o núcleo espiritual do Kukulain, algo que se deve ao ferimento que ele recebeu. Aliás, é por isso que o Karna desaparece após usar a Vasavi Shakti, pois ele estava usando toda a sua energia e apostando tudo em um ataque final. Esse é o macete, a energia do núcleo do servo não é o bastante para descarregar um NP corretamente. A Artúria, em Fate Stay Night, é um bom exemplo. Por causa do erro de invocação do Shiro, eles estavam desconectados, então toda vez que ela usava Excalibur, a energia que ela estava usando vinha dela mesma, do seu núcleo espiritual. Ela quase desapareceu, pois o servo não pode usar a energia do seu núcleo para ativação de um fantasma nobre. Fazer isso irá matá-lo. É para isso que serve o mestre, para transferir mana, para que o servo possa usar suas armas sem ter esse problema. E detalhe, o Kukulain estava apoiado por um Graal, que evita danos fatais. E mesmo assim, o dano alcançou 90%, algo extremamente impressionante. Mais uma regra. Para eliminar um servo, é necessário eliminar 100% de seu núcleo espiritual. Caso contrário, ele ainda poderá se manter no mundo e até fechar contratos com novos mestres. O Astolfo é um bom exemplo. Em Fate Apócrifa, a sua mestre foi morta, e o Astolfo fez um novo contrato com o Sig. Isso só foi possível porque o seu Centigraph e o seu núcleo espiritual estavam intactos. Na situação do Karna, seria completamente diferente. A Gaibolg é literalmente hit kill quando acerta o coração. Nessa ocasião, mesmo que o Karna quisesse, ele não poderia fechar contrato, pois já estava morto. Portanto, quando ele atacou, ele só falhou por estar usando sua própria energia restante. O que eu vejo nessa cena é um servo se mantendo de pé até o final, resistindo ao efeito da Gaibolg, e ainda, quase matando um servo irregular que estava sendo apoiado por um Graal. Quem iria vencer essa luta não é o meu questionamento. A questão aqui é se a Vasavi Shakti teria matado Kukulain. E minha conclusão final é: se o Karna estivesse totalmente bem e tivesse acertado o ataque numa situação mais favorável, a lança antidivino, de classificação X, teria colocado fim ao sonho de Medb. E disso eu não tenho dúvidas. Se com o Karna já morto, atingiu 90% do núcleo, fica evidente que o que faltou para o Karna é o que ele gastou para se manter no mundo. Entenderam agora como tudo funciona? Veja como a situação muda quando o servo não está mais apoiado por um Graal. Sim, esse aí é o Berserker invencível. Agora uma pergunta. Qual fantasma nobre tem mais poder destrutivo? O fantasma nobre do Emiya, que é de rank A, ou será que é o fantasma nobre do Karna de rank X, comparado a uma bomba nuclear? Acho que é óbvio. Sabe por que o Kukulain não resistiu nessa situação contra o Emiya? Porque aí ele não é mais apoiado por um Graal e o Emiya está vivo. Lembrando que o NP do Emiya Alter não tem classificação antidivino, e mesmo assim foi forte o bastante para encerrar o núcleo espiritual do Kukulain. Agora, já que a arma do Karna é inútil, segundo afirmações, então eu posso dizer o mesmo da Gaibolg. Porque se for colocar na balança quantas vezes a Gaibolg funcionou e quantas vezes ela falhou, posso dizer que ela é inútil, porque ela mais falhou do que funcionou. Não é mesmo, minha Artúria, Sr. Emiya e Ishitari Escarrazinha? Todos esses personagens aí na tela, e mais alguns, sobreviveram a Gaibolg, que deveria ser infalível. Viu só como eu posso usar o mesmo argumento, ignorando as regras do Nasuverse? Inclusive, a Ishtar recebeu o ataque a queima-roupa, e continuou vivinha da Silva, até o Emiya Alter ficou impressionado. É assim que eu trabalho, e por isso eu sou diferente. E por isso, o meu público, ainda que pequeno, me dão a honra de ouvir um cara que usa a voz robótica por falta de equipamento. E ser diferente não é se colocar melhor que os outros. Ser diferente é ser único naquilo que você dá o seu melhor. Dito isso, vamos para o último tópico: transferência de mana.
Agora, é aquele momento que eu sei que alguns aqui já ficarão de orelhinhas em pé. Porque, quando se fala em transferência de mana, você logo pensa naquilo. Não! Bom, eu não quero estragar as fantasias de vocês, com suas waifus e husbandos, mas, eu tenho que falar as coisas como elas são, e esse tema tem sido muito banalizado ultimamente. Porque pense comigo, se a transferência de mana fosse apenas relações, como é que um mestre do sexo masculino iria transferir mana para um servo do sexo masculino? Ou o contrário, uma mestre do sexo feminino com uma serva, seria meio complicado. E é por isso que o Naso pensou em tudo. A transferência de mana, como conhecemos, pode ser feita de diversas maneiras, que não necessariamente tenha que ser através de relacionamento. Em Fate Go, por exemplo, Fujimaru já fez transferência de mana com vários servos, incluindo um LB King, a Kukulkan. E não, meus amigos, não enxerguem besteiras nisso. Existem vários exemplos de como Fujimaru transfere mana para seus servos. No filme de Fuyuki, por exemplo, na luta da Mesh contra Salter, onde a Mesh se encontrava encurralada pela Excalibur pela falta de mana, o Fujimaru corre até ela e então coloca a palma da sua mão sobre a mão da Mesh. Desse jeito, ele transfere mana para ela, permitindo que a Mesh reaja ao ataque. Um outro exemplo que a gente pode pegar está em Fate Stella, ruim pra caramba. Nesse Fate, Hakuno transfere mana para Nero com um simples beijo, e isso tá lá no anime para qualquer um ver. Em Fate Strange Fate, o Alcides é um servo que suga muita mana de seu mestre. Ele não consegue transferir mana na quantidade adequada para o Alcides. Como alternativa, ele cria cristais de mana para ajudar como suporte na transferência de mana. Em outras palavras, a transferência de mana não precisa ser relações, basta o mestre ter contato físico com o seu servo. Mas aí, eu sei que vocês vão lembrar de Stay Night neste momento, não é mesmo? Aquele evento entre Shirou e Arturia foi específico para aquela situação. O que aconteceu ali é que devido à falha do Shirou em invocar a Arturia, eles acabaram ficando desconectados. E se você leu a novel ou assistiu o anime, a Rin dá duas opções para o Shirou consertar esse problema. A primeira delas era mandar a Arturia atacar pessoas. Óbvio, devido ao seu senso de justiça, o Shirou se recusou. Então, só restou uma alternativa: relação. A relação só é válida para esse tipo de situação quando os circuitos mágicos do servo e do mestre estão desconectados, onde o mestre não consegue passar mana por contato normal. Nessa situação, e somente nessa situação em que há problemas de conexão, é que esse modelo de transferência de mana é usado. Então, não banalize essa questão de transferência de mana. Espero ter ajudado vocês, de alguma forma, com esse trabalho. Destacando aqui que eu respeito quem pensa diferente de mim. E já aproveito o ensejo para mandar um salve para o Angel Dark, que me mencionou no canal dele em um de seus vídeos. Nunca o conheci, nunca pude falar com ele, e ainda assim, ele me mencionou, na maior humildade. Então, vou recompensar o favor e vou deixar o link do canal dele aqui na descrição para quem quiser conhecer o trabalho dele. Faz um ótimo trabalho lá e fala de várias obras, além do nosso amado Fate. E é assim que as coisas têm que ser, um pelo outro, e não um contra o outro. Todos nós temos nossas opiniões, para que vocês com as nossas possam criar as suas próprias. Agora, a vocês que nerfam a Vasavi Shakti, e até personagens que já são consagrados no Nasoverse, como Arquade, a vocês, fica esse vídeo com todo o meu carinho e explicação. Espero que todos tenham entendido o que eu falei, mas se tiver alguma dúvida ou sugestões de vídeos e obras, pode deixar nos comentários, que eu vou estar respondendo e anotando. E se você deseja aprender a desenhar e não sai dos bonecos de pauzinho, meu amigo, você está perdendo a chance de melhorar suas habilidades. No primeiro comentário fixado neste vídeo, você irá encontrar um curso que vai ser a ponte para conectar seu sonho com a realidade. Então, clique no link, dê uma conferida e transforme-se em um verdadeiro artista. Agora, eu me despeço agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes mestres que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!